lá... Bem, isso é claramente um vídeo que vocês não estão acostumados a ver. A ideia é realmente a gente ler aqui a sinopse de mangás e falar um pouco sobre eles, com o que eu entendo, o que eu aprendi, prática, etc, o que eu acho, o meu gosto, se é bonitinho, se é chatinho, etc. Fazendo algumas análises de alguns roteiros, no caso de algumas sinopses que eu gosto, de mangás que eu gosto, de pessoas que eu conheço. No caso é Dakosu, um mangá com um conceito muito interessante e que por isso tem uma grande capacidade de vender uma ideia. Mas isso tudo deságua numa boa sinopse, ou seja, o que a gente vai analisar é exatamente isso, uma boa sinopse. Então, curta o vídeo, comente, peça para eu ler também sua sinopse, dizer o que eu acho sobre ela, etc. Fazer uma mínima análise. Faz bastante tempo que eu escrevo sinopses e não vou dizer que eu sou uma pessoa muito boa nisso, mas eu consigo entender o que funciona e o que não funciona. Não é uma coisa cega pra mim. Sempre foi uma coisa que eu sempre pesquisei muito. E eu vejo como que, pelo menos para mangás, essas sinopses são muito meio que deixadas de lado. Mais envolvente, um conceito muito rápido, uma capa interessante, etc. E acabam cagando pra sinopse em si. Mas, de qualquer jeito, no caso de Dakosu é um pouco diferente, sabe? É mais em relação ao ao conceito. Eu acho que o ponto de Dakosu, que o Dakosu pelo menos vende na sinopse, é conceito. Não é tanto pela porradaria, não é tanto pela estética, não é tanto pela história, tá? Não tô dizendo que a história é que não tem a porradaria. Mas porque realmente o que tem de mais foda em Dakosu, ou o que melhor vende Dakosu é o conceito. É a ideia de uma mesa digitalizadora, uma mesa de luz que acaba gerando seres reais e esses seres acabam tendo que conviver com essa personagem. E aí tem um cara que deixou essa caixa de luz, que a gente não sabe quem é, etc. E isso acaba gerando mistérios. Eu acho que o tipo de mangá do Dakosu ele é mais para um desenho animado mesmo. Ele é mais para situações interessantes e ele não parece ser o tipo de coisa que segue uma narrativa, que segue uma trama, etc. Fechadinha, sabe? Mas enfim, vamos tentar analisar. Dakosu, a mesa que dá vida a desenho. No mundo real, a Lana foi escolhida por acaso a possuir Dakosu, uma mesa de luz que basicamente dá vidas a desenhos quando você desenha sobre ela. De primeira, a jovem aceita, mas agora lida com as consequências e o fato de que vai conviver com seus desenhos vivos, ao mesmo tempo que irá descobrir mistérios deixados pelo criador da mesa. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar com vocês é que sinopses elas ganham por imaginação. O que faz você querer ver um anime é o que você imagina dele por meio da capa, por meio da sinopse, por meio do título. Quando você consegue imaginar o que vai acontecer na trama, e principalmente quando você imagina uma história épica, quando você consegue imaginar cenas interessantes ou muito potencial, automaticamente vai ver a série. Quando você imagina que a série vai ser ruim, você não assiste. Tudo é por meio da imaginação. Tudo que faz a pessoa ler é a própria imaginação. Se a imaginação dessa pessoa for ruim, ela não lê. Se for boa, ela lê. Não tem a ver com a sua escrita necessariamente. A única coisa que a sinopse deve fazer é encaminhar o leitor para uma imaginação que seja positiva. Que ele, nessa imaginação, se veja não perdendo tempo, mas realmente se divertindo. Então é importante que você, sabendo, por exemplo, o ponto principal da sua história, porradaria, ele vai imaginar uma cena de porradaria, que é o que ele quer ver, uma história extremamente estética, que é o que ele quer ver, um romance, então cenas de beijo, que é o que ele quer ver, um conceito interessante, ou seja, uma coisa meio divididas em situações interessantes, é o que ele quer ver. Foque nessas pequenas coisas. Quanto mais a pessoa se envolve com esses pequenos detalhes, mais ela tem interesse de ler. Ou seja, como fazer uma pessoa realmente se interessar pela história, ou seja, imaginar uma história épica por meio de uma sinopse. Primeiro, você tendo uma boa história. Claro, você precisa também de uma boa capa, de um bom título que combine bem com a sinopse. Aliás, eu posso fazer um vídeo falando como que capas e sinopses e títulos que não combinam acabam distanciando o público. Às vezes a pessoa vende uma capa que parece um anime de praia e quando vai ver um bagulho de terror. E o problema é que quem clicou foi quem quer ver anime de praia e não quem quer ver de terror, e aí você já afastou boa parte do público. De qualquer forma, considerando que você combinou tudo isso, o principal é que você tenha uma boa história, uma história que já esteja estruturada. Primeiro, para você se organizar consigo mesmo na hora de escrever uma sinopse, para não ficar meio atrapalhado. Bom que você já tem a história pronta, mas não caso você não tenha a história pronta,
que tenha pelo menos o começo da história bem desenvolvido. O que o personagem quer, quem é ele, o que ele vai enfrentar, etc. O leitor vai, na sinopse, ele sabe 1/3 da história, de certa forma. Ele sabe mais ou menos o que aconteceu lá no começo. Além de bons spoilers, que eu também acho que seja bom você incluir alguns acontecimentos da história aqui, né, se for cabível. Mas de qualquer jeito, você tem uma história estruturada, geralmente encaminha para uma boa sinopse. Se você tem Death Note em suas mãos, é muito mais fácil você interessar o público do que se você tem, sei lá, Heartstopper. Então, eu acho que, claro, depende do público, mas você tem uma história, uma boa história, você vai tender a ter uma boa sinopse, no sentido de que você vai ter um conceito interessante. O resto é realmente técnico. Sobre Dakosu especificamente, tem um bom tamanho. A sinopse ela tem um tamanho razoável, que é o que a pessoa espera quando ela clica numa história como essa. Eu gosto da capa, mas as capas que a Leaf tem feito ultimamente ficaram muito melhores. Eu acho que é pelo aplicativo que eu tô vendo aqui, que é ruim mesmo, mas enfim, uma capa muito simples, que até combina bem com toda a estética, porque é uma ideia de vender um conceito simples e rápido, e realmente a leitura é muito fluida. Eu acho que ele consegue vender muito bem isso. A escrita da sinopse é bastante simples. Eu acho que quando você tem um tipo de sinopse assim, você deve evitar aquela coisa do almejá-la, o fazer, amá-la, sabe, tipo, ter. Evite essas coisas, porque essas coisas são chatas de ler, pelo menos principalmente para quem tem dificuldade. Então, quando você vende um conceito, uma história simples, use coisas mais diretas e coisas mais simples, como no caso do Dakosu. É bem facinho, você lê bem rapidinho, você já entende muito bem. Isso casa bastante com a história. Além disso, como eu falei desde o começo, conceito muito interessante. Então, no caso de Dakosu, ele consegue vender muito bem o conceito. Esse é um dos pontos mais importantes aqui. Agora, o que eu realmente quero discutir aqui é a questão da estrutura, né? De como que eu penso que você pode... Não é como você deve fazer, ou a melhor forma de fazer, mas assim, como extrair muito bem uma ideia, sabe? Como extrair de uma ideia e fazer uma boa sinopse com isso. Eu acho que é quando você apresenta o mundo por exemplo, dizendo quem é o personagem, o que o personagem faz, o que ele pode fazer, o que vai impedir, o que ele deseja, sabe? Essas coisas que realmente interessam. Isso que extrai do leitor a imaginação. Se o leitor não tá no escuro, ele não sabe quem que é o personagem, o que ele quer, o que ele faz, quem que vai impedi-lo, ele não consegue imaginar a cena épica na cabeça dele. O que faz o leitor imaginar essas cenas é, por exemplo, o conflito. Se o leitor não imagina conflito, ele imagina uma ceninha de o cara indo pra casa, indo pra escola, mas ele não imagina conflito. É o conflito que faz ele se interessar pela história. Dakosu acerta muito no que a personagem deverá fazer. Eles vão descobrir coisas sobre o criador da mesa, existem coisas como desenhos vivos que vão acabar causando confusão. Ela pode fazer, a gente não consegue imaginar muito o que ela vai fazer, eu acho que isso é um problema, mas não é tão grave, né? Tipo, a gente imagina que sejam situações meio que corriqueiras. Não tem problema se você abordar isso necessariamente na sinopse. Enfim, quais são os vilões, etc. O que a personagem pode fazer, o que acontece. Tá tudo aqui, sabe? Tipo, tá tudo aqui. Só que eu acho que ainda falta um pouco de apresentar a personagem. Eu acho que existem duas formas de você apresentar bem isso. Ou você criando uma personagem muito interessante, que aí você consegue imaginar como que ela vai fazer, como que ela vai alcançar o objetivo. É isso que faz a gente se interessar realmente pela obra, quando a gente sabe que o personagem tem alguns defeitos, algumas qualidades que vai possibilitar que ele consiga aquilo que ele quer. Se você não acredita numa história onde o personagem seja um inútil, nem quando ele é extremamente fodão, a menos que você seja um fãzinho de mangá, tipo, muito ruim. Enfim, nesse caso, é bom que você desenvolva um personagem realmente interessante, porque quando você coloca uma dificuldade na frente desse personagem, o leitor automaticamente imagina a forma como ele vai fazer isso. Se você não deixar isso bem esclarecido, se você não desenvolver que por exemplo, um assaltante, que quando você estabelece que é um assaltante, você imagina que ele vai fazer dessa forma, ele vai usar arma, etc. Mas quando você não estabelece, é bom você dizer como que ele vai fazer, como que ela pode impedir isso. E aí eu acho que é bom você incluir o spoiler. É bom você incluir um pouquinho de spoiler pra dizer como que ela vai fazer isso. Fica um pouco no escuro como que vai ser essa situação. Ao mesmo tempo, não é necessário, só que realmente para poder extrair uma melhor imaginação, seria bom.
Outros problemas que eu também vi aqui na sinopse é um pouco da escrita. Isso não é tão problemático, você pode ir desenvolvendo, você vai adaptando, você vai editando, e não é uma coisa extremamente necessária. Mas eu acho que se basicamente, uma luz que basicamente dá luz a desenhos não precisa desse basicamente. Eu acho que uma luz que dá vida a desenhos quando você desenha sobre ela já é suficiente. Eu conversei com a Leaf e ele disse que é porque ele faz outras coisas e tal, mas eu falei, mas o leitor não precisa saber como que tecnicamente funciona, tá? O leitor, ele precisa só imaginar como que vai ser. Ele quer explicação dentro da obra. Quando ele tem essas perguntas e você não responde, você responde só dentro da obra, isso acaba envolvendo muito mais ele. Então, deixa de explicar muito na sinopse tecnicamente o que vai acontecer. Ninguém quer saber como que funciona o poder do fogo. Eu quero saber que o personagem tem o poder do fogo, a menos que isso seja muito importante. Bem, eu acho que essa aqui é a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem um grupo no WhatsApp que você pode ver na descrição para vocês terem contato com a gente. Eu posso até te ajudar a fazer sua sinopse se você quiser uma ajudinha, que eu dei um pouco da minha opinião. Fora isso, também comente, como eu falei, peça sua história para ser analisada aqui. O próximo vídeo de sinopse já vai ser lançado. A gente só tá tendo dificuldade porque, enfim, alguns membros do grupo tiveram que sair, o pessoal do canal, então a gente tá tendo que se virar, os pentelhos que sobraram. Então, esperem. Também essa aqui vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer para vocês poderem ver algumas análises sobre sinopse. E é isso, e como que acaba um vídeo? Eu acho que é assim, né? Tchau.